bom dia, tudo bem? Para você que está assistindo no sábado, um feliz sábado para você. Mas para você que vai assistir em qualquer outro dia, eu desejo que Deus abençoe ricamente você com esta mensagem que vai chegar até você, tá? Pastor Jorge Floriano me enviou o convite de gravar esta lição para você nesse dia, tá? Eu conheço o Jorge Floriano desde 1993, eu acredito. Nessa época nós estudávamos no NASP, eu era um solteirinho e o pastor Jorge já estava casado com a Lúcia, já tinha as duas meninas pequenas, né? E em 1996, o Jorge e a Lúcia foram meus padrinhos, nossos padrinhos de casamento. Então nós temos uma história de uma longa amizade e é uma alegria poder contribuir aí, Jorge, com esse seu projeto maravilhoso que é o estudo da lição, tá? A lição, ela está muito bonita, mas antes de falar da lição, eu vou falar quem sou eu. Sou Rosnaldo, tá? Rosnaldo Antônio de Lima, sou casado com a Silvânia e sou ancião aqui na Igreja Central em Brasília, Brasil, tá? E nós trabalhamos, além de estarmos no ancianato, nós trabalhamos com evangelismo social na igreja. Dois grandes projetos nessa área que a gente ajuda, a gente participa lá, é o evangelismo através dos Doutores da Esperança, que é um projeto muito grande, muito bem organizado aqui na igreja, onde nós atendemos os hospitais. Nós visitamos os hospitais desde a pediatria com as crianças, até a oncologia, que são pacientes com câncer, né? Nós visitamos esses pacientes e procuramos levar a esperança, por isso o nosso projeto é Doutores da Esperança. O que a gente faz ali? Tem um grupo, primeiro entra no quarto um casal, né? Um par de palhaços. Eles realizam ali algumas brincadeiras bem leves, bem tranquilas, para melhorar o ambiente do quarto. Na sequência entram músicos, entra um intercessor com uma mensagem da palavra de Deus. Então é um projeto muito bonito. E outro projeto que a gente faz aqui em Brasília já há quase um ano, chama-se Missão Urbana. Nós visitamos todo domingo pela manhã a nossa Cracolândia, né? Em São Paulo é muito conhecida, só que em Brasília não é muito, mas temos aqui sim uma Cracolândia no setor comercial sul, que é o Buraco do Rato. Então todo domingo às 9 da manhã nós levamos o café da manhã para os moradores de rua, certo? E junto com o café da manhã nós levamos música, nós levamos a palavra de Deus e nós oferecemos a eles a oportunidade de sair da rua. É muito comum, quase todos os domingos, quando termina o café da manhã, a gente já coloca alguns moradores de rua no carro e leva para uma unidade de recuperação chamada Instituto Crescer, certo? E lá eles têm a oportunidade, então, de serem acolhidos e abandonarem os vícios, começarem uma nova vida. E agora, faz algumas semanas, nós conseguimos entrar no Instituto Crescer com um estudo bíblico, né? Então, nós realizamos uma classe bíblica lá dentro do Instituto Crescer. E o nome é Página Virada, tá? E daqui a alguns dias nós vamos realizar o primeiro batismo através desse projeto. Então, é algumas coisas que a gente faz aqui em Brasília, só para vocês nos conhecerem um pouquinho melhor, tá? Então, vamos à lição. A lição desse trimestre é a promessa, a aliança eterna de Deus, tá? Abril, maio e junho é a lição, é o guia do estudo. E a lição desta semana, a lição 10, a nova aliança. A nova aliança, tá? O verso áureo diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. Nós vamos guardar esse versinho, que é o verso que nós vamos ficar meditando, explicando sobre ele durante o estudo da lição, tá bem? Então, o que vem a ser a nova aliança?
O que vem a ser esta nova aliança? Se o concerto de Abraão continha a promessa da redenção, a promessa da aliança de Deus com o seu povo, por que foi feito outro concerto lá no Sinai? Veja, nós pretendemos responder algumas perguntas, né? A aliança superior, ela é melhor que a outra aliança? Qual é a semelhança? Quais são os paralelos da antiga e da nova aliança? Tá? Porque o que acontece? Os fundamentos da aliança são os mesmos. Os fundamentos da aliança são os mesmos. Porém, cada vez que o seu povo, durante a história, o povo de Deus, durante a história, quebra a aliança, Deus vem, então, mais uma vez, e coloca a aliança diante deles e chama de nova. Mas, na verdade, é uma aliança renovada. É uma aliança renovada, tá? O verso nós já lemos, diz: eis que vem dias que firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Eis que vem dias, diz o Senhor, tá? A obra de Deus é a mesma em todos os tempos, nunca mudou. Sempre foi a mesma obra. Veja, o ser humano sempre, a partir do Jardim do Éden, ele vem num histórico de abandonar, de se afastar de Deus, de fugir de Deus. E Deus, com seu amor, sua misericórdia, disposto a perdoar o ser humano, vai em busca do ser humano. E quando encontra os seus filhos, ele faz a aliança. A primeira aliança, você sabe, né? Está lá no Jardim do Éden. Tá? Adão e Eva pecaram, fugiram de Deus. Deus foi atrás, então, e firmou a primeira aliança. Veja, essa primeira aliança contém lá o sangue do cordeiro, contém a pele do cordeiro, certo? O cordeiro que morreu em favor, em lugar de Adão e Eva e do ser humano, tá? Aquele cordeiro já representava Jesus que um dia viria. Vamos entender melhor isso daqui a pouco. O assunto da aliança não é um assunto simples, não é um assunto fácil. É um assunto que requer estudo, requer atenção e requer que a gente dê uma olhada em toda a Bíblia para compreender o que realmente Deus está fazendo. Mas desde o Jardim do Éden, Deus então coloca ali alguns princípios da aliança, algumas bases da aliança, tá? Basta dizer que o Salvador apresentado nas cerimônias judaicas, a partir lá do Jardim do Éden, como eu mencionei, ele é o mesmo Salvador que nos é apresentado nos evangelhos. Coisa linda, né? João, quando olhou para Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro de Deus, coisa linda. O Salvador do Sinai, certo? Que apresenta a aliança ao seu povo lá, é o mesmo Salvador que proferiu o sermão da montanha, que está em Mateus capítulo 5. Porque os princípios do governo de Deus são os mesmos, nunca mudam. Tudo procede daquele que não há mudança e nem sombra, ou não há também variação, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 17. Lendo Jeremias, vemos que não há nada de novo na aliança. Olha só, não há nada de novo na aliança, certo? Na verdade, o povo quebrou a aliança, o povo quebra a aliança. Então, a base e as disposições da aliança, elas precisam ser renovadas a partir de Deus para o seu povo. A iniciativa é sempre de Deus. Agora, quando o profeta Jeremias diz: eis que vem dias, diz o Senhor, olha só que lindo, em que firmarei uma nova aliança na casa de Israel e com a casa de Judá. O plano de Deus é que esta aliança, ela seja gravada em nosso coração, certo? A lei divina, ela é gravada no coração. O novo sacerdote atuaria no céu em lugar do sacerdócio levítico. Os serviços do santuário terrestre, certo? Eles seriam substituídos pelos serviços do santuário celestial. Em nenhuma das alianças Deus diz ter mudado as bases da aliança, que são as suas leis eternas
e imutáveis. Então, veja como nós entendemos, como a lição nos propõe a antiga aliança, certo? Ela tem um propósito, a base da aliança ela nunca mudou. Mas a antiga aliança, ela aponta para o Redentor, ela aponta para o Messias. A nova aliança é o cumprimento desse tipo, aonde mostra realmente o Messias quando ele veio e se tornou o próprio Cordeiro de Deus. Deus, com a nova aliança, ele quer colocar a sua lei e a sua aliança em nosso coração, certo? Eu vou ler mais 2 versos na sequência que diz assim, Jeremias capítulo 31, verso 32, aonde fala que essa nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, está aqui, ó, nos dias em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Como foi que os pais anularam a aliança? Eles quebraram, eles transgrediram. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí o verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então veja, o propósito de Deus com a nova aliança é imprimir a sua aliança, a sua lei, na nossa mente e no nosso coração, certo? Agora, o que há de novo nessa nova aliança? Não é nada de novo. A aliança de Jeremias baseia-se na misericórdia exercida pelo perdão dos pecados. A mesma lei que estava nas tábuas de pedra lá no Sinai, agora são escritas no nosso coração. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Ele nos justifica por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem para ser o nosso Salvador. Jesus vem para ser o Cordeiro que morre no meu e no seu lugar. E através deste sacrifício de Jesus, então nós somos perdoados e redimidos. Qual é o perigo que nós vivemos em nossos dias? Veja, a lição aqui fala que o sonho, o objetivo de Deus é imprimir a sua lei no nosso coração. Nós vivemos em dias de secularismo. O apóstolo Paulo, ele chega a mencionar que nesses últimos dias o amor se esfriaria em quase todos. A palavra de Deus menciona da apostasia geral. Então, aonde nos nossos dias há uma religião de aparência, certo? E esta religião de aparência, ela não serve para nada. Porque quem não vive do Evangelho desconhece tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. Então nós precisamos viver o Evangelho. Viver o Evangelho é ouvir a palavra de Deus e praticar. Jesus, na parábola, ele diz assim: bem-aventurado é o homem que ouve essas palavras e as obedece. E este homem é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, sopraram contra ela, mas ela não caiu. Então, assim devemos ser nós, ouvir a palavra e praticar, certo? Que a nossa religião não seja de aparência e de fachada, como era a religião dos fariseus nos tempos de Jesus. Jesus os chamava de sepulcros caiados, raça de víboras. O pecado, talvez o pecado mais criticado, mais questionado por Jesus, que ele mais tinha repúdio nos seus dias, era o pecado da hipocrisia. No Antigo Testamento, o pecado da idolatria era o que mais tinha repulsa, que mais ao Senhor causava repugnação. Mas nos tempos de Jesus era hipocrisia. Eram as pessoas que aparentavam viver uma religião, mas a lei não estava no coração, a obra de Deus não estava no coração. Por isso,
Esta nova aliança, o Senhor propõe colocar a sua lei, a sua aliança no nosso coração, imprimir na nossa mente e no nosso coração. A lei de Deus precisa ser gravada no coração para que a religião seja verdadeira. O Senhor promete na sua palavra, dar-vos-ei um novo coração. É esse o desejo de Deus, nos dar um novo coração. Veja, embora a aliança de Deus, aqui em Jeremias, seja chamado de uma aliança superior, ela, na verdade, é a mesma aliança que sempre foi. Então, Deus nunca mudou a aliança. O Salvador sempre foi o mesmo. Tá? A nova aliança, ela pode ser chamada de aliança renovada. Ela é uma aliança renovada. Eu trouxe aqui um produto que eu creio que você conhece. Ó, esse é o Omo, tá? Há um ano e pouco atrás, eu vi essa caixinha escrita assim, nova embalagem. Aí essa aqui não está, mas lá estava escrito nova embalagem. Aí eu fui olhar e falei, por que nova embalagem? Então antes, a embalagem era 800 gramas, era 1 quilo, né? E a nova embalagem veio com 800 gramas. Mas o produto não mudou. Veja, o produto que está lá dentro é o mesmo, não mudou. Só mudou a embalagem. A aliança de Deus nunca mudou, nunca foi alterada. O que muda é a embalagem, é a roupagem, tá? O que muda é a renovação da aliança que Deus faz com o seu povo de tempos em tempos. Por quê? Porque o povo quebra a aliança de Deus. O povo desobedece, o povo abandona, apostata do Senhor. Então Deus vem, busca o seu povo e apresenta mais uma vez a sua aliança. Olha o que eu tenho na mão. Essa aqui é a caneta Bic. A caneta Bic, ela começou a ser fabricada em 1944 através de Marcel Bic. Marcel Bic. Só que o Bic aqui é com H, tá? 1944. E há quem diga que de lá para cá essa caneta, ela nunca foi alterada. São mínimos detalhes. Veja, é uma caneta que desde a sua fabricação original até hoje, ela é a mesma. Sucesso no mundo todo, né? Assim também é a aliança de Deus. Existem pouquíssimas alterações. Na verdade, quando Deus diz nova aliança, Ele está falando aliança renovada. Aliança renovada. O Salvador é o mesmo, a lei é a mesma, porque a lei é imutável, a lei nunca mudou. É a aliança de Deus que foi renovada para nós, tá? Esta nova aliança, ela é superior por quê? Veja, a gente vê lá antiga aliança e nova aliança. O mundo evangélico confunde, né? O mundo evangélico confunde. O mundo evangélico, eu vou separar aqui a minha Bíblia Antigo e Novo Testamento para te mostrar. O mundo evangélico olha, certo? E eles entendem assim, aqui ó, a página em branco que começa o Novo Testamento. O mundo evangélico diz assim, ó, Novo Testamento. Eles dizem assim, com Jesus, com a graça de Jesus, o Velho Testamento perdeu o seu valor, agora só vale o Novo Testamento. Porque Jesus veio para firmar uma nova aliança. Então eles olham a nova aliança como se fosse o Novo Testamento, que são os evangelhos, a graça de Jesus, certo? Mas na verdade, não é assim que funciona, você sabe que não é assim. Eu não tenho como separar o Antigo do Novo Testamento. Não dá para separar. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. 30 a 40%, 30%, vamos jogar 30% do Novo Testamento são citações do Antigo Testamento. Como é que eu vou separar? Então não é assim que funciona, não é assim que eu tenho que ler a Bíblia. Certo? O que eu posso concordar lendo a Bíblia com você é que a antiga aliança passou. Certo? Agora tem uma nova aliança que é uma aliança superior. E eu explico.
Por que esta nova aliança é a aliança superior? Porque desde o jardim do Éden, eles sacrificaram cordeirinhos, animais, as leis cerimoniais, todos aqueles rituais dos judeus de todo o Antigo Testamento, eles apontavam para o Messias, apontavam para um Messias que viria, apontavam para o Salvador. E há profecias no próprio livro de Jeremias, em Isaías, e todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive Davi nos seus salmos, apresentam profecias do Messias que viria. E o povo de Deus sempre aguardou com muita esperança o Messias, o Salvador, que viria para buscá-los. Então, a antiga aliança fala de tipos que apontavam para o Messias. A nova aliança, ela é superior por quê? Porque é o próprio Jesus. Jesus, ele é o sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus, como diz João, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, quando foi levantado lá na cruz do Calvário e morreu, então ele cumpre essa antiga aliança. E o véu do santuário se rasga de alto a baixo, certo? Dizendo o seguinte, que as leis cerimoniais, aquelas leis de matar animais, aquelas cerimônias todas não precisariam mais acontecer, porque Jesus, ele se apresenta como o Salvador, como o Messias, que durante a história o povo de Deus aguardava. E agora, quando Jesus ressuscita, ele passa sexta, sábado, domingo, ele ressuscita, ele sobe ao céu, ele ascende ao céu, para se tornar então o nosso sacerdote. Ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o mediador, certo? Então veja, antes, a antiga aliança, eram as leis cerimoniais que aconteciam no santuário terrestre, certo? Na sinagoga, em Jerusalém, certo? Era o cordeirinho que era imolado, o sacerdote que realizava todo esse trabalho. A nova aliança, agora, é Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morre para perdoar nossos pecados, certo? Jesus ressuscita e ele vai para o santuário celestial e lá ele se torna o nosso sacerdote, o nosso mediador. Por isso esta aliança é superior. Agora, os termos da aliança, os princípios da aliança nunca mudam e são os mesmos. Onde o sonho de Deus é colocar, é escrever a sua lei no nosso coração e colocar a sua aliança em nossa mente e em nosso coração. Agora, na nova aliança, não são mais tipos, mas são realidades. Realidades onde o próprio Jesus, ele se apresenta como o nosso Salvador, como o Cordeiro de Deus. Ele se apresenta agora como o nosso sacerdote, como o nosso mediador. Veja, a cidade que a minha família mora até hoje, onde eu passei praticamente a minha infância, se chama Medianeira. Medianeira, lá no Paraná, oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Por que Medianeira? Uma cidade católica. Eles acreditam que a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, ela é a mediadora, ou ela é a medianeira entre nós e Deus. A palavra de Deus apresenta Jesus como nosso único mediador entre nós e Deus. É só Jesus, certo? Ele está no santuário celestial mediando por nós. Ele é o nosso medianeiro, mediador, e não há outro. Que através da lição desta semana você permita que o Senhor imprima esta aliança superior na sua mente e no seu coração. Que a sua religião não seja
apenas uma religião de aparência, de frequentar a igreja, mas que seja uma religião verdadeira, certo? Onde o próprio Jesus seja o seu intercessor, o seu mediador, o seu salvador, e ele imprima a sua lei na sua mente e no seu coração, e que Deus abençoe você ricamente. Feliz sábado.